E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Robinho Júnior vive um momento singular em sua trajetória, aquele tipo de fase que muitos jogadores só alcançam após anos de experiência, mas que ele, com apenas 17 anos, já consegue experimentar de maneira intensa e surpreendente. Cada lance em que toca a bola desperta atenção imediata, provoca aplausos espontâneos da torcida e provoca um burburinho nas arquibancadas que reflete o fascínio coletivo pelo talento precoce. Apesar de todo o brilho e do status de jovem prodígio, ele ainda não ocupa o posto de titular absoluto no Santos, e isso não é fruto de limitações técnicas ou falta de capacidade, mas sim de uma estratégia minuciosa traçada pela comissão técnica, que busca equilibrar entusiasmo, desempenho e preservação física, sabendo que sua evolução exige cuidados específicos em função da idade e do estágio de maturação de seu corpo. O salto direto do sub-20 para o elenco profissional trouxe ao garoto oportunidades raras, mas também desafios intensos, que incluem não apenas a necessidade de acompanhar o ritmo elevado das partidas, mas também de administrar energia, controlar impulsos e entender quando acelerar ou desacelerar o jogo. O Santos observa cada ação de Robinho Júnior com atenção, analisando dados de desempenho, frequência cardíaca, recuperação muscular e reação a situações de pressão. Tudo para garantir que sua ascensão não seja comprometida por desgaste precoce ou lesões que poderiam limitar sua trajetória promissora. O jovem jogador ainda não dispõe do condicionamento necessário para sustentar 90 minutos de intensidade máxima sem que sua performance decaia, e é justamente essa limitação natural que orienta o clube a utilizá-lo em momentos estratégicos da partida, normalmente no segundo tempo, quando sua energia explosiva pode transformar o rumo do jogo de maneira imediata. Quando entra, a equipe muda completamente. Os passes se tornam mais ágeis, as triangulações ganham velocidade, os atacantes encontram novos espaços e a defesa adversária é obrigada a se reorganizar rapidamente, muitas vezes cometendo erros devido à pressão e ao ritmo imposto. Essa capacidade de alterar o panorama do confronto é considerada um trunfo precioso, e a comissão técnica sabe que cada minuto preservado hoje resulta em um atleta mais eficiente, consistente e duradouro no futuro. A administração cuidadosa do tempo em campo permite que Robinho Júnior entregue seu melhor sem comprometer a integridade física, construindo, aos poucos, a resistência necessária para atuar em todo o tempo regulamentar sem perder explosão ou criatividade. Além da resistência física, o amadurecimento emocional é um ponto central. Lidar com a pressão da torcida, a expectativa da mídia e o próprio desejo de se destacar exige equilíbrio, autocontrole e inteligência na tomada de decisões. Cada partida se transforma em uma oportunidade de aprendizado silencioso, em que o jovem compreende melhor o ritmo da competição, a necessidade de escolher quando arriscar, quando tocar a bola e quando acelerar, desenvolvendo habilidades que vão muito além da técnica e que são essenciais para um jogador que pretende se tornar protagonista. O estilo de jogo de Robinho Júnior, baseado em arrancadas rápidas, dribles incisivos e mudanças súbitas de direção, impõe exigências físicas elevadas, tornando ainda mais importante o gerenciamento da energia ao longo da partida. Entrar no momento certo garante que ele esteja em seu auge de performance, evitando desgaste excessivo e risco de lesões. A comissão técnica do Santos, consciente dessa realidade, prefere utilizar sua explosão estratégica como recurso decisivo, permitindo que cada ação de impacto seja maximizada sem comprometer seu desenvolvimento a longo prazo. Mesmo atuando por períodos menores, sua influência no jogo é perceptível, a equipe passa a apresentar mais dinamismo, os companheiros ajustam posicionamento e intensidade, e o adversário é obrigado a repensar marcações e estratégias. Esse efeito imediato reforça a importância de sua utilização controlada, equilibrando impacto e preservação. O Santos entende que acelerar etapas poderia gerar resultados momentâneos, mas comprometeria a construção de um atleta completo, capaz de sustentar alto nível por toda a carreira. O futuro de Robinho Júnior é cuidadosamente planejado. Cada minuto em que entra em campo representa uma peça no processo de formação de um jogador capaz de dominar toda a partida, liderar a equipe e manter consistência mesmo sob pressão. Hoje ele é o elemento surpresa que altera o ritmo, amanhã será o protagonista que define o jogo.
O clube, atento a cada detalhe físico, tático e emocional, trabalha para garantir que seu talento floresça de forma sustentável, transformando promessas em realizações duradouras. Essa abordagem estratégica demonstra que a paciência também é uma forma de vitória. Robinho Júnior não é titular absoluto não por limitações de qualidade, mas porque o Santos compreende que seu talento é valioso demais para ser desperdiçado em excesso precoce. O planejamento cuidadoso da comissão técnica, aliado à atenção constante aos sinais do corpo e da mente do jogador, garante que sua ascensão seja contínua e sólida. O garoto, que hoje ilumina os momentos em que entra em campo, será, no tempo certo, o protagonista que comandará o Santos do início ao fim, consolidando-se como referência dentro e fora de campo. A trajetória de Robinho Júnior reforça um princípio essencial do clube. Talento precoce deve ser administrado com inteligência, planejamento e paciência, transformando o potencial em resultados consistentes. Cada decisão tomada hoje, cada minuto poupado, cada ação medida, prepara o caminho para que ele brilhe em toda sua plenitude, tornando-se não apenas um jogador decisivo, mas uma lenda viva dentro de um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa sem qualquer aviso, apenas com a câmera tremendo e um áudio abafado que, segundos depois, explode em clareza quando a voz de Zé Rafael surge carregada de frustração, disparando a frase que atravessou o país como um raio e colocou o Santos no centro de um furacão midiático. Não dá para jogar do lado dele. A partir desse instante, o ambiente esportivo parou, as redes sociais entraram em combustão e uma suspeita imediata tomou conta dos torcedores, que tentavam decifrar quem seria o alvo dessa declaração tão ácida, até que o burburinho ganhou força e construiu uma narrativa irresistível envolvendo ninguém menos que Neymar, reacendendo debates antigos, abrindo brechas para teorias explosivas e ampliando a temperatura emocional de um clube que vive cada detalhe como se fosse capítulo de novela. O impacto da frase rapidamente se espalhou entre grupos de WhatsApp, perfis de análise esportiva e páginas dedicadas ao Santos, que imediatamente começaram a montar quebra-cabeças para entender se Zé Rafael realmente se referia a Neymar ou se o vídeo havia sido tirado de contexto, criando uma atmosfera de mistério que apenas atiçou ainda mais a curiosidade dos torcedores, levando muitos a revisitar jogos, trechos de entrevistas e até bastidores antigos em busca de qualquer sinal que conectasse os dois jogadores em algum ponto de tensão, dando corpo a uma narrativa que cresceu como fogo em palha seca. Enquanto isso, a torcida santista, que vive a expectativa constante de qualquer notícia envolvendo Neymar, começou a interpretar a frase como uma possível pista sobre conflitos internos ou divergências sobre estilo de jogo, reacendendo discussões acaloradas sobre a personalidade do craque, sua intensidade, sua exigência e sua forma peculiar de enxergar o futebol, fazendo com que o ambiente digital se tornasse um campo de debates ininterruptos que misturavam paixão, desconfiança e uma boa dose de especulação. O vídeo, mesmo curto, ganhou proporções gigantescas, sendo assistido e compartilhado milhões de vezes em poucas horas, gerando cortes, memes, dublagens e análises que buscavam entender não apenas o conteúdo, mas também o tom, a expressão facial, a linguagem corporal e o momento exato em que Zé Rafael soltou a frase, permitindo que cada detalhe fosse interpretado como uma peça fundamental para decifrar se a menção indireta ao companheiro de profissão realmente tinha Neymar como alvo central dessa indignação. Com isso, jornalistas esportivos, que já estavam habituados a acompanhar turbulências em torno do nome de Neymar, embarcaram imediatamente na história, trazendo versões, contrapontos e opiniões divergentes sobre a suposta incompatibilidade dentro de campo, apontando que, embora Neymar seja um gênio do futebol, há quem considere que seu estilo, por vezes individualista e imprevisível, possa gerar desconfortos entre jogadores que preferem uma dinâmica mais rígida e estruturada, o que apenas alimentou ainda mais o interesse público em torno da declaração. A situação escalou ao ponto em que programas esportivos dedicaram blocos inteiros a discutir o vídeo, repetindo a frase dezenas de vezes e convidando ex-jogadores e comentaristas a opinarem sobre o quão difícil pode ser atuar ao lado de um atleta tão brilhante quanto controvertido, ressaltando que Neymar é uma figura que desperta amor e irritação na mesma intensidade.
Um fenômeno raro no esporte que vive permanentemente no limite entre a genialidade e o caos emocional. Com os dias passando e o burburinho apenas crescendo, o Santos se viu obrigado a responder ao tema, mesmo sem ter qualquer envolvimento direto na gravação, já que a torcida exigia posicionamento e queria saber se havia algum conflito nos bastidores envolvendo Neymar, que atualmente representa mais do que um jogador. Ele simboliza um capítulo eterno na história do clube e qualquer mínima menção ao seu nome é suficiente para alterar o emocional de uma torcida inteira. Dirigentes santistas tentaram manter a calma e reforçaram que aquilo não tinha relação com o elenco atual nem com o ambiente interno, mas as explicações oficiais pouco fizeram para acalmar os rumores, porque para o torcedor, o que realmente importa não é a versão formal, mas sim a sensação de que há algo maior acontecendo, algo escondido, algo que poderia revelar tensões profundas envolvendo um ídolo cuja presença simbólica pesa como poucas no futebol brasileiro. A partir disso, muitos começaram a especular que Neymar poderia estar participando de conversas internas sobre reforços, dinâmicas de jogo ou estratégias, o que reacendeu a ideia de que ele influencia decisões do clube mesmo à distância, aumentando a narrativa de que sua sombra é tão forte que mexe até com jogadores que nunca atuaram diretamente ao seu lado, e isso por si só bastava para manter o público vidrado na história. O próprio Neymar, que não havia comentado nada nos primeiros dias, acabou se tornando alvo de comentários em seus perfis sociais, onde fãs imploravam por uma resposta, enquanto outros o defendiam afirmando que a frase não fazia sentido como crítica a ele, gerando discussões que acumulavam milhares de interações e mostravam o tamanho descomunal da influência do jogador em qualquer narrativa relacionada ao Santos. Especialistas em leitura corporal chegaram a analisar frame por frame do vídeo de Zé Rafael, tentando captar qualquer sinal que sugerisse que a frase havia sido dita em um momento de frustração pós-jogo, ou talvez durante uma conversa informal no vestiário, levantando a hipótese de que a declaração poderia ter sido direcionada a outro jogador completamente diferente, mas isso não impediu que o público insistisse em manter Neymar no centro da polêmica. Com o turbilhão digital crescendo, torcedores começaram a revisitar momentos em que Neymar teve atritos dentro de campo, como discussões sobre posicionamento, pedidos de bola não atendidos e gestos de impaciência, argumentando que a personalidade competitiva do craque poderia incomodar jogadores que preferem um ritmo mais disciplinado. E isso só reforçava a ideia de que Zé Rafael talvez estivesse expressando uma opinião compartilhada por outros atletas que nunca ousaram verbalizar tantas palavras. Mas, por outro lado, muitos lembraram que Neymar sempre foi um exímio criador de jogadas, alguém capaz de transformar partidas sozinho, e que qualquer atleta de meio campo, como Zé Rafael, teoricamente teria sua vida facilitada atuando ao lado de um jogador que atrai tanta marcação e abre espaços, tornando ilógica a interpretação de que o comentário seria uma crítica direta ao craque, fortalecendo uma divisão de opiniões que se tornava mais quente a cada hora. A imprensa internacional também embarcou na história, trazendo análises mais frias e questionando por que uma frase tão genérica foi rapidamente associada a Neymar, sugerindo que o Brasil tem uma tendência cultural de envolver o jogador em qualquer narrativa de tensão, dada sua figura midiática gigantesca, o que por si só já tornava o debate ainda mais fascinante para quem acompanha futebol sob uma perspectiva sociológica. Enquanto isso, vídeos produzidos por torcedores começaram a criar montagens imaginando Zé Rafael e Neymar discutindo taticamente em campo, com edições exageradas e trilhas dramáticas, transformando a frase original em um fenômeno cultural, capaz de gerar entretenimento para além do futebol e alcançando até quem não acompanha o esporte regularmente. Em paralelo, analistas táticos mais aprofundados começaram a discutir as possibilidades reais de incompatibilidade de estilos, caso os dois algum dia atuassem juntos, trazendo explicações extensas sobre movimentação sem bola, pressão alta, quebra de linhas, agressividade na marcação e intensidade defensiva, ressaltando que Neymar costuma exigir liberdade total, o que poderia sobrecarregar companheiros em determinados sistemas, justificando parcialmente a percepção que a frase poderia carregar. Mesmo assim, ninguém conseguia provar com certeza absoluta que Zé Rafael de fato se referia a Neymar, e essa falta de confirmação oficial se tornou o principal combustível da história, porque em tempos de redes sociais, o mistério vale mais do que a verdade concreta, mantendo o público preso à narrativa como se assistisse a um episódio de série com final suspenso. Dias depois,
A repercussão da polêmica atingiu um nível tão alto que representantes próximos de Neymar foram questionados diretamente sobre o vídeo, e embora tenham minimizado a situação, dizendo que Neymar sequer conhecia o contexto, isso não impediu que milhões continuassem acreditando que existia, sim, alguma conexão escondida que havia originado a frase explosiva. Enquanto isso, Zé Rafael, pressionado por repórteres em aeroportos e centros de treinamento, tentava se esquivar das perguntas, alegando que o recorte havia sido interpretado de maneira errada. Mas sua recusa em mencionar o nome do verdadeiro jogador envolvido apenas mantinha viva a chama da especulação, já que sua atitude reforçava a suspeita de que o caso envolvia um nome grande demais para ser citado abertamente. Com o silêncio persistindo e as teorias ficando cada vez mais rebuscadas, muitos começaram a criar a hipótese de que a frase poderia ser parte de uma estratégia de marketing indireta, explorando justamente a presença simbólica de Neymar para manter o Santos no centro das conversas, aproveitando a força midiática do craque para manter o clube relevante mesmo em momentos de baixa competitividade. A essa altura, torcedores santistas já estavam divididos em grupos, alguns defendendo que Neymar deveria comentar o caso para acabar com as dúvidas, enquanto outros afirmavam que dar atenção à frase apenas alimentaria polêmicas desnecessárias, criando um ambiente emocionalmente carregado em que qualquer comentário poderia reacender ainda mais a confusão. Ainda assim, a história seguia ganhando novos desdobramentos diariamente, com perfis dedicados a análises de bastidores criando narrativas secundárias, conectando conversas antigas, episódios isolados e até tweets passados de Neymar, tentando construir uma linha do tempo que sugerisse algum tipo de atrito velado entre eles e Rafael, mesmo que nunca tenham atuado juntos de fato. Com isso, programas esportivos passaram a trazer psicólogos do esporte para explicar como convivência com jogadores de personalidade muito forte pode gerar desconfortos em ambientes de grupo, citando casos históricos e comparando Neymar com outros craques mundiais, reforçando que não é incomum que atletas extremamente talentosos causem impacto emocional em colegas que precisam se adaptar a um estilo de liderança quase intuitiva e até imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, diversos jogadores que atuaram com Neymar vieram a público para defendê-lo, afirmando que ele sempre foi um companheiro generoso, brincalhão e disposto a ajudar, oferecendo dezenas de exemplos de treinos, viagens e conversas em que o craque demonstrou espírito de equipe, o que apenas elevou ainda mais a complexidade do debate, mostrando que Neymar é uma figura capaz de gerar depoimentos contraditórios, dependendo de quem o observa. Com as discussões ficando cada vez mais acaloradas, influenciadores esportivos passaram a transmitir lives que duravam horas, com centenas de milhares de espectadores debatendo a frase, criando votos, simulando cenários e questionando até mesmo se Zé Rafael teria algum motivo pessoal para criticar Neymar, mesmo sem ter uma relação direta com ele, tornando toda a situação uma verdadeira novela esportiva de proporções nacionais. A essa altura, o Santos percebeu que a narrativa estava fora de controle e passou a adotar uma postura mais proativa, reforçando em entrevistas que qualquer especulação envolvendo o nome de Neymar deveria ser tratada com cuidado, já que o jogador mantém uma relação histórica com o clube e merece respeito, tentando bloquear interpretações distorcidas, mas sem sucesso total, porque o público continuava colado à história. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.